Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título de hoje tem duas palavras: amor e justiça. O Salmo 33, verso 5 diz: Ele, Deus, ama a justiça e o direito. Miqueias 6, verso 8: O Senhor pede de ti o quê? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Percebe? Amor à justiça. E quanto ao nosso amor ao próximo, devemos fazer o mesmo. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. O Evangelho de Mateus conta um episódio onde um intérprete da lei, uma pessoa estudada da palavra de Deus, encontrou a Jesus e lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, a lei de Deus está em Êxodo 20. Ele está perguntando qual é o grande mandamento na lei. Jesus responde citando dois versos do Antigo Testamento. Primeiro verso, Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus cita também Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha a sabedoria de Jesus. O que ele está fazendo? Indiretamente, ele está citando um resumo dos 10 mandamentos. Por quê? Porque os primeiros 4 mandamentos falam sobre amar ao Senhor Deus. E os 6 últimos mandamentos falam sobre o amor ao próximo. Então, devemos, então, seguir a vontade de Jesus expressa em sua lei. Em contraste a isso, a Bíblia também apresenta dois grandes pecados. O primeiro deles está ali relacionado à idolatria. Salmo 135 diz: Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos dos homens. Não faz sentido homens adorarem aquilo que eles mesmos criaram. Então a idolatria não é da vontade do Senhor. Zacarias 7:10 cita um outro grande pecado, o pecado da injustiça. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente contra um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, um relacionado à nossa relação com Deus e outro relacionado com a nossa relação com o próximo. Então, idolatria e injustiça não são da vontade de Deus. Olha a relação que João estabelece na primeira carta, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, a relação entre amar a Deus e amar ao próximo é muito próxima. Muito próxima. Devemos estabelecer a justiça. Isaías diz: Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, você consegue ajudar alguém que está oprimido, você consegue ajudar alguém que tem o seu direito ali negado, então você deve fazer o bem e promover a justiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Por que Jesus está chamando a liderança do povo da Bíblia de hipócrita? Porque você dá o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são eles? A justiça, a misericórdia e a fé. Então agora eu vou deixar de dar o dízimo? Não.
Deveis, porém, fazer estas coisas, justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Ou vice-versa, né? Todas elas são importantes. Tanto o dízimo, como a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus agora nos conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. Então, estamos falando sobre amor a Deus e amor ao próximo. Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Então, o doutor, o intérprete da lei, vai citar os mesmos versos que Jesus citou naquele outro diálogo. Olha lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está fazendo o mesmo que Jesus fez, resumindo os 10 mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Então, tem um homem ali que está a caminho saindo de Jerusalém, indo para Jericó. E ele ali passa por uma situação bem complicada e fica quase semi-morto. Então, quem seria a melhor pessoa para auxiliar naquela situação? Religiosos. Pessoas que devem viver como Cristo, e se Jesus estivesse naquela situação, ele iria ajudar aquela pessoa que estava numa situação semi-morta. Ali passou um sacerdote, Jesus conta, e ele passou de largo. Passou também um levita, ele passou de largo. Então, os religiosos, em vez de agirem como Jesus agiria se estivesse no lugar deles, estão negando a fé. Então passou ali um samaritano. Então, Jesus conta em sua parábola alguém que vem de uma outra linhagem, os samaritanos. Pessoas que não eram consideradas mais puros judeus. E o que o samaritano fez? Compadeceu-se daquele homem. Isso não era uma cena imaginária, mas uma ocorrência verídica, que se sabia ser tal qual era apresentada. O sacerdote e o levita, que tinham passado de largo, encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. O que Jesus está fazendo aqui? Levando salvação, uma reflexão, uma oportunidade também para o sacerdote e o levita, para que no futuro eles passassem por algo parecido, eles iriam e deveriam agir diferente. Eles deveriam agir como o samaritano. O que fez o samaritano? Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Então, ele começou a usar recursos próprios dele e o seu próprio tempo, parou a viagem para cuidar daquela pessoa que ele nem conhecia. Então, investiu tempo, mas ele fez mais. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 dias de trabalho, cada denário, salário de um dia de trabalho, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Vou falar até o meu compromisso. Quando eu voltar por aqui, se você gastou mais, eu pago o que for necessário. Então, ele investiu tempo e recursos, dinheiro. O samaritano representa Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Lembra qual foi a pergunta do intérprete da lei? Quem é o meu próximo? Jesus termina a parábola fazendo outra pergunta. Qual destes três, sacerdote, levita e samaritano, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Olha a sabedoria de Jesus aqui mais uma vez. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é: estou eu agindo como próximo daquela pessoa que eu encontro? Percebeu? Jesus inverteu ali a situação. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é: tem eu, Jean, sido próximo das pessoas que eu encontro? Olha o que o intérprete da lei respondeu. O que usou de misericórdia para com ele, agiu como próximo dele. Jesus então disse: vai e procede tu de igual modo. Essa é uma prática daqueles mandamentos relacionados ao próximo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, o movimento e o exemplo de Jesus é diferente do inimigo. O que Jesus fez? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Satanás? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Enquanto a busca do inimigo é exaltação, Jesus ele se humilha para salvar. O que é a religião falsa? Toda religião que combate a soberania de Deus, tira do ser humano a glória que lhe pertencia na criação e lhe é restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. E a religião verdadeira? Então perguntarão os justos, Mateus 25, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Não. O juízo vai esclarecer se eu e você estamos vivendo a religião falsa ou a verdadeira. O juízo ele já acontece antes da volta de Jesus, chamado do juízo investigativo. Na volta de Jesus, ele retribui a cada um conforme as suas obras. Mateus 17, 27. Durante o milênio, acontece um juízo comprovativo, porque alguns foram salvos e outros não. E após o milênio, acontece um juízo final, onde todos reconhecem que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2, de 8 a 10. Então, a religião verdadeira é: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando eu e você temos condição para auxiliar alguém necessitado, nós agimos ajudando ao próprio Cristo. Eu e você façamos isso hoje e todos os dias de nossa vida. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a vivermos como Jesus viveria se estivesse em nosso lugar, auxiliando, ajudando aqueles que estão necessitados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.